Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa live hoje sobre autismo e TDAH na adolescência. Estela já está aqui conosco. Boa noite, Estela. Boa noite, tudo bem, Rê? Tudo bem, seja muito bem-vinda aqui ao canal Maternidade Rara. É um prazer em tê-la aqui, Estela, que eu conheço há tantos anos, né? E nosso Sim, caminho se cruzou novamente aí com os diagnósticos da vida, né? verdade. Obrigada pelo convite. Espero poder ajudar e que seja uma conversa legal, assim, produtiva. Com certeza. Estela, vamos iniciar falando um pouquinho. O diagnóstico, ele não muda com o tempo, né? O diagnóstico, ele vai junto com a criança carrega ele, não tem como tirar o diagnóstico dos nossos filhos, eles crescem junto. O Henrique hoje está com 14 anos, 14 anos. e o diagnóstico dele é... Ele tem autismo, TDAH e crises convulsivas. Aham. Então, começou tudo com as crises convulsivas, né? Com 8 meses ele começou a ter crises. Uhum. E aí, E acompanhamento com o neuro, né? sim, sim. Como que foi o diagnóstico do Henrique, Estela, do autismo, do TDAH? Os primeiros sinais, assim, que você ligou o sinal de alerta, vamos dizer assim. Conforme ele foi crescendo, né? A gente percebia, assim, que os brinquedos ele colocava sempre na mesma posição. A fala dele foi mais tarde, né? Ele começou a falar com 3 anos. Aí no início, o primeiro diagnóstico, além das crises convulsivas, foi o TDAH. E aí ele continuou, né? E a gente continuou os acompanhamentos e ele foi crescendo. E a gente percebia que não era só isso, né? Pelas estereotipias que ele tinha, né? De tremer quando a máquina estava funcionando, né? As euforias com algumas coisas, né? Principalmente máquina, qualquer tipo de máquina. Então a gente percebia que não era só isso. Mas no início o neurologista falava que TDAH e autismo, enquanto eles são muito crianças, os sintomas são muito parecidos. E a gente foi evoluindo, e numa consulta com o neuro de rotina, o neuro observou alguns trejeitos do Henrique, e aí falou, mãe, ele realmente é autista nível 1, porque ele se comunica muito bem. Ele Sim. fala muito bem, inclusive em português que criança não fala, assim, né? Então, comunicação para ele é muito grande, assim, ele fala bastante. E aí, desde essa época, a gente começou, então, com as terapias, alguns medicamentos, né, para tentar cessar as convulsões e melhorar essa questão de socialização dele, né? Uhum. Quais E assim medicamentos tá até hoje. e quais as medicações ele começou lá na infância, Estela? Elas perduram até hoje ou você precisou fazer Então, trocas? não, a gente já fez várias trocas. Eu já até perdi a conta de quantas trocas de medicamentos a gente já fez. Ele já usou praticamente todos os tipos de medicações para tentar controlar as convulsões. Comportamento, ele se manteve, né, com um medicamento já faz mais algum tempo maior, e agora a gente entrou com o cannabis também, para melhorar Ah, comportamento e tentar diminuir crises convulsivas, uhum. o que deu uma amenizada, assim. Certo. Quanto tempo faz que você está usando cannabis? Que ele está usando cannabis, Estela? Vai para 6 meses, mais ou menos. E Sentiu diferença já, Estela? a gente sentiu assim que as crises convulsivas estão mais espaçadas e que ele está um pouco mais calmo. Antes ele era um pouco mais agitado, né? Então ele está um pouquinho mais calmo e as crises ficaram mais espaçadas, mas Uhum. ainda permanece. Sim, sim. Estela, hoje em dia ouve-se falar muito do autismo, do TH e convulsões na infância, né? Mas as crianças crescem.
Como que hoje, por exemplo, uma convulsão de um adolescente, vamos dizer assim, de 14 anos, ou pré-adolescente, como queiram chamar, como que você controla, como que você age? Mudou muito da infância até hoje? Porque eu acredito que é a dúvida de muitas mães que estão nos escutando e vão nos escutar, né? Que ficam pensando como vai ser no futuro, né? Toda essa questão. Como que você trabalha com isso hoje, se comporta com essa situação hoje? Muda um pouco, porque as crises, conforme eles vão crescendo, as crises vão sendo diferentes no sentido de, como eu vou explicar, de repente é um pouco mais forte, né? Hoje ele cai no chão, se a gente não está perto, ele pode se machucar, né? Então, em algumas vezes ele já está aprendendo a entender os sintomas e ele fala, porque muitas vezes não dá crise totalmente, assim, que ele cai, se treme, enrijece as mãos, sabe? Às vezes são crises de ausência que duram segundos. E Aham. aí ele, às vezes, ele já consegue identificar. E daí ele avisa. Então dá tempo da gente sentar ele no sofá, sabe? Ficar mais próximo para proteger, sabe? Mas quando ele não consegue, quando são crises mais fortes, aí ele cai no chão, e daí é uma correria, né? Sim, sim. Vamos entrar um pouquinho no assunto da adolescência, Estela. O Henrique hoje com 14 anos, como que foi, talvez esse impacto da puberdade chegando, né? Quando que você percebeu, falou, opa, é a puberdade, tem algo acontecendo por aqui. E como que você agiu perante isso? A irritação, ele ficou muito mais irritado, ele afronta mais, sabe? E ele sempre foi uma criança muito boazinha, carinhosa, até calma por toda essa situação, né? E agora a gente vê que ele quer afrontar. E principalmente a mim, assim. Não sei se tem algo a ver, mas a mim, principalmente, ele afronta muito mais do que o meu marido. O meu marido, ele tem mais respeito, né? Ele acata mais as orientações. A mim, ele enfrenta. Aí ele grita, às vezes ele briga. Então a gente percebe que ele está muito mais irritado, assim, sabe? Sem paciência e ele não consegue expressar o que ele sente, sabe? Então a Hum, gente conversou com o neuro, com os terapeutas, para a gente ir também aprendendo a lidar, né, Rê? Porque a gente não nasce sabendo ser mãe, inclusive, né? E principalmente quando é uma mãe que tem uma criança atípica. Então, a gente aprende todos os dias, né? sim, sem Mas lá dúvida. em casa a gente conversa muito com ele, explica que né, o nervosismo, a raiva faz parte, mas que ele tem que respirar, tem que, né, se acalmar e a gente conversa muito com ele, né? Na maioria das vezes ele entende, algumas vezes a gente tem que ser mais rigoroso, então o Henrique, a gente põe muito limite nele, né? A gente cobra muito questão de comportamento, de educação, então ele já sabe muito bem distinguir, sabe? Então ele já sabe quando ele está passando no limite dele e ele meio que respira e tenta se acalmar. Sim. Então, mas cada dia uma coisa diferente, sabe? A questão da agressividade, Estela, ele apresentava na infância e veio Não. a estar agora ou não? Agora, ele nunca foi uma criança agressiva, nem com outras crianças, nunca. Ele sempre foi muito carinhoso, realmente, no sentido de, ele não é muito de toques, né? Mas ele fala que ama o tempo inteiro. Então, ele é uma criança que é muito carinhosa. E agora a gente percebe que ele está mostrando agressividade. De uns meses para cá, isso vem florescendo mais. Uhum. E aí entra, claro, com a questão comportamental que você falou, porque o Henrique tem um cognitivo preservado, né, Estela? E isso é um ponto muito positivo e ele fala, né? Então, isso eu acredito que ajuda e ajuda muito, né, Estela? Sim, Mas, e a medicação também, né?
E as terapias, Estela? Fala um pouquinho para nós das terapias hoje do Henrique. O Henrique faz várias, né? Mas as que a gente acha mais importante e que a gente preserva muito é psicologia e TO, porque ele tem muita dificuldade em fazer coisas com a mão, assim. Ele é bastante dependente em alguns aspectos. Em alguns aspectos a gente dá total liberdade para ele, mas em outros ele tem muita dificuldade, tipo amarrar um tênis. Ele tem uma sensibilidade muito grande na mão em relação a metal, então garfo, faca, para ele tudo é de madeira, porque o metal, o alumínio, ele não consegue pegar com a mão. Ele tem Uhum. hipersensibilidade. Então, as terapias ajudam muito nesse sentido, e a gente começou agora com ele, e colocamos no Kumon também. Porque apesar Sim. dele ter 14 anos, ele não é alfabetizado, ele tem uma dificuldade de aprendizado bem grande, bem importante. Então a gente colocou no Kumon para ver se isso também ajudaria, né, a ler, a escrever, porque tá, isso é uma opinião minha, e vai tudo ao contrário do que os terapeutas dizem, do que a escola, né, ele frequenta uma escola para criança especial em Curitiba, Uhum. então o que eles pregam é a autonomia da criança. E Sim. eu prego que ele tem que saber ler e escrever, porque ele vai crescer e como que ele vai no mercado comprar a comida dele se ele não sabe ler e escrever? Se ele não consegue distinguir, entender, interpretar o que ele quer. Então, eu me cobro muito isso, que Aham. eu tenho que ele precisa aprender. Então, a Não, e ele tem gente condições de aprender, né, tem, Estela? tem. Então, exatamente como você falou, ele está crescendo, ele precisa ser independente, entre aspas, mas ter autonomia para fazer algumas coisas, né, Estela? Então, eu tenho um pensamento muito diferente, porque eu acho que tem certas autonomias que a gente faz dentro de casa. Ele sabe Sim. lavar uma louça, ele seca a louça, ele sabe que o dever dele é levantar e arrumar a cama, ele toma banho sozinho, se seca, põe roupa, ele sabe ir no guarda-roupa pegar um pijama, ele tem essas autonomias. Ele ajuda na cozinha, a cozinhar, ele descasca alho, ele sabe? Então, assim, tem algumas autonomias que a gente faz dentro de casa. Então, eu acho que Sim. a escola, ela precisa sim lutar sabe, ser firme no sentido de que ele tem condições de aprender e realmente buscar o aprendizado, porque é Claro. importante para ele. Uhum. Falando um pouquinho sobre escolas, Estela, o Henrique, ele chegou a frequentar a escola tradicional, vamos dizer assim, porque, por exemplo, a nossa realidade aqui no Mato Grosso do Sul, a Estela é de Curitiba, Paraná, aqui não temos escolas especializadas, né? Então, assim, você poderia falar para nós um pouco dessa realidade, onde tem escolas especializadas, a diferença, como que é essa inclusão escolar? Ela muda muito? Muda. Assim, Rê, ele frequentou várias escolas, porque ele foi para a escola desde bebê, 5 meses de idade, né? Então, ele frequentou escola particular nesse período e, teoricamente, ele acompanhava e ia bem, né? Depois, a gente, durante, né, esse período de escola particular, a gente percebia que ele também começou a ter dificuldade conforme ele foi crescendo. Quando ele era bebezinho, que era só desenhar e brincar, estava tudo ok. Mas quando ele começou a ter que aprender realmente, né, começou a alfabetização, a gente percebeu que ele já tinha dificuldade. E aí, conversando com uma prima que trabalha na Secretaria de Educação, ela falou que ali no Paraná, aqui no Paraná a gente fala, né? O melhor lugar para crianças especiais seria escola municipal. Então, colocamos ele numa escola municipal, uma classe normal. E aí ele foi encaminhado para fazer todos aqueles
diagnósticos e pesquisas e questionamentos para saber como lidar com ele. Quando ele fez esse acompanhamento pelo município, inclusive me falaram que eu era louca e ele não era autista, porque ele não preenchia todos os requisitos que deveria preencher para laudar. Uhum. E aí a gente, ok, né? Mas orientaram a gente procurar uma escola que tinha classe especial. Eu não sei se em Dourados ou Mato Grosso do Sul tem, mas é uma classe dentro de uma escola normal. É uma classe onde os alunos que têm mais dificuldade ou alunos especiais ficam. E tem uma professora para isso, a turma é menor, né? Tem menos alunos, para ela tentar dar um acompanhamento mais individualizado. E assim ele ficou 2 anos e não rendeu praticamente nada. E aí a gente, próxima opção, será que a gente mantém ele aqui ou será que a gente vai para uma escola especial? Então isso também já faz 2 anos que a gente percebia que ele estava crescendo, o tempo está passando, e daí a gente para pensar o que a gente faz, né? Porque todas as tentativas até então foram frustradas, né? Não tinha um resultado bom. E aí chegou a parte que a gente tinha que decidir, né? O que é muito difícil também. Mas será que se ele for para uma classe, né, numa escola especial, ele não vai regredir o que ele teve até agora? Será que se a gente deixar ele numa escola com classe normal, ele vai conseguir acompanhar? E aí a gente chegou numa conclusão que não, ele não conseguiria acompanhar. E aí conseguimos uma vaga, né, para ele nessa escola que é estadual e é especial. Então somente crianças especiais estudam ali. E aí ali nessa escola não tem turma, né? Eles separam por idade e por nível de necessidade, né? E assim está sendo até hoje, né? Então eu até perguntei na volta das aulas, e aí, Henrique, entrou algum coleguinha novo? Como que tá na sala? Quem que tá? Que a gente pergunta todo dia, né? Dele, não, mamãe, só tá eu e mais um coleguinha, então só tem duas crianças nessa sala esse ano. Então eu falei, opa, acho que eu vou chamar a professora e falar, induza, né, force, porque com 2 alunos, de repente, ela pode se dedicar um pouco mais e ver se a gente consegue aflorar essa questão do aprendizado. Claro. Então, até hoje foi tudo isso de luta. E aí a gente colocou ele no Kumon também. E a gente falou, cara, a gente não tem mais o que tentar, né? Vamos pro Kumon. E aí agora ele já consegue ler. Olha só, e se você dita, ele já escreve. Olha, mas então, Estela, eu falo assim, escola especializada, gente, é o que, no meu ponto de vista também, precisa ser feito para as crianças atípicas, porque eu penso assim, Estela, se todo mundo aprende diferente, né, vamos dizer assim, no geral, por que que o ensino é da mesma forma para todo mundo? E aí a gente inclui as crianças atípicas, que precisam de mais, serem mais assistidas, né? Eu fiz até um podcast com a Deni Débora, ela mora nos Estados Unidos, e o perfil lá, o estilo de escola lá é muito parecido com o que você falou. E aí é onde as crianças começam a se desenvolver. Por quê? Porque estão sendo estimuladas o tempo todo da forma correta, né? Infelizmente, mas a gente tem que avançar muito nisso, sabe, Rê? Porque por mais que ele esteja numa escola especializada, é o que eu digo, né? Tem crianças que estão lá que são totalmente dependentes. sim, ok? sim. Então é óbvio que essas crianças, elas de repente não vão aprender, né? Elas estão ali para realmente ser estimuladas, né? Ter a questão social com outras crianças, o que é muito importante também. Mas tem crianças ali que têm capacidade de aprendizado. E é isso que eu acho que a gente tem que avançar muito nessa questão de que o professor que está ali percebe que o aluno tem condições de aprendizado para se dedicar, entende? Sim. E não só ficar na parte de autonomia.
sabe? Assim, eu penso que a autonomia eu dou para o meu filho em casa, e eu consigo Entendo, fazer. Agora, entendo. eu não consigo ensinar ele a ler e escrever, porque eu não tenho esse dom de ensinar, né? Sim, Então, eu percebo que a gente tem que melhorar muito, mas também é um ganho muito, muito grande para as crianças terem um espaço que é para elas, onde, assim, todas são iguais para eles, entendeu? Não uhum, existe. Se ele tivesse numa escola comum, por exemplo, a gente sabe o tanto que ele sofreria, né? sim, Do sarro que os coleguinhas iam tirar, porque ele não ia conseguir acompanhar, das estereotipias dele que também iam tirar sarro, né? Porque não é normal, né? Então, quanto que ele ia sofrer? E ali na escola, não. Ali todos são assim. Então, todos têm alguma coisa e para ele é super normal. uhum. Então, eu acho que nesse aspecto é muito legal. Sim, sim. O pessoal que está nos assistindo pode mandar perguntas, tá? Para a Estela, que eu vou fazendo durante a nossa conversa. Alguma outra pergunta que seja feita e a Estela já respondeu, obviamente que aí depois a live vai ficar gravada, tá, gente? E assim, Estela, um professor por sala, como que funciona? Você sabe, por exemplo, você falou agora que seu filho está com ele mais um na sala. Não sei se você tem esse conhecimento, mas nas demais salas, por exemplo, quando tem mais alunos, tem um professor Não, de apoio? aí tem mais professores. Eles têm, depende muito do grau de dependência da criança, mas às vezes tem uma sala que tem bem mais, tem 5, 10 alunos, também não são salas que tem muitas crianças, tá, Rê? Você não vai pegar uma sala com 30 crianças. Então, Uhum, elas já são bem subdivididas para a professora realmente acompanhar. E também tem as pessoas que auxiliam o tempo inteiro. sim. Então, é muito legal. É muito legal o trabalho delas nas escolas, sabe? Eu Uhum, acho assim, que faz uma diferença muito grande mesmo. Ele estar numa sala ou numa escola que os colegas e os amiguinhos são iguais a ele, né? uhum. Cada um da sua forma, né? Sim, Então, sim. mas tem ajudantes, tem professores. Provavelmente acho que esse ano na sala dele não vai ter alguém para ajudar e auxiliar, porque são dois coleguinhas, né? São ele mais um. Mas Sim. se fosse necessário, teria também. Uhum. Você acredita, Estela, você, assim, quando ele estava na escola comum, vamos dizer assim, e passou para a escola especializada no requisito comportamento, porque vamos lá, na escola comum ele está lá com, sei lá, 30 alunos dentro de uma sala, às vezes um professor de apoio para 5, 6 crianças com laudos diferentes. Como controlar uma crise ou perceber que a criança vai ter uma crise, né? Essa questão do comportamento mesmo. E quando ele passou para a escola especializada, você acredita que houve, entre aspas, mais uma tranquilidade na parte comportamental dele, por estar sendo assistido assim mais de perto, talvez uma sala que não tenha tanto estímulo, né? Como que você vê isso, Stella? Ó, a gente ficou com medo e o Neuro até falou, olha, vocês têm que pensar muito antes de colocar ele numa escola especial. Porque o que que acontece? É, o autista, ele já tem os seus estereotipos, certo? Se você colocar ele num lugar onde muitas crianças têm vários outros tipos de mania, talvez em vez de fazer bem para ele, isso vai fazer mal, porque ele vai pegando manias dos outros colegas, né, e vai Ah, imitando. Então, a gente ficou com receio nesse sentido. Como ele veio de uma classe especial para escola especial, então na classe ele já é um número reduzido de crianças, eram 10. Então, uhum, ele já estava acostumado com menos pessoas na sala. Quando ele foi para a escola, a gente ficou mais em cima observando essas manias se iam mudar ou como ia acontecer. Então a gente observou muito isso nele.
A gente não observou nada assim que aumentasse o que ele já tinha ou que ele pegasse outras manias, que, que era o nosso medo. Então, não, a gente até ficou mais tranquilo assim de ver que não, que o Henrique continuou sendo o Henrique que a gente já conhecia e não mudou. Mas tem crianças que podem mudar o comportamento, então, nesse sentido, a gente tem que observar bem e cada um observar o seu, né? Porque a gente Sim, conhece as manias dos nossos, né? E a adaptação dele foi muito boa, e com o passar do tempo, até as professoras e as cuidadoras, elas já conhecem ele. Então, como que ele chega, se hoje ele está mais agitado ou está mais calminho, é, elas já percebem quando ele vai ter crise de ausência, porque elas já conhecem como é o comportamento do Henrique. Então, isso eu acho muito legal, né? sim. Eu acho que isso faz a diferença para a gente, porque a gente fica preocupado, porque pode cair, pode se machucar, pode bater a cabeça, né? Então, elas observam muito a criança, elas conhecem muito bem todas as crianças que estão lá. Então, eu acho isso fantástico, sabe? A percepção delas. E até uma segurança para ele, né, Estela? Sim, Uhum. sim. Estela, E qual ele que é o chega, ele já vai maior... entrando e já só avisa assim, ó, eu tô indo lá tomar café. E ele já Não, vai, sozinho, entendeu? Então, assim, é bem. Eu acho bonitinho, assim, né? Esse claro, cuidado que elas têm e, ao mesmo tempo, elas deixam ele ir, né? Então, é muito legal, assim. sim. Hoje, Estela, qual que é o maior desafio? Você, quanto mãe, quanto família, é a questão da adolescência, com autismo, com TDAH. O medo que a gente tem é a questão dele cada dia ficar mais agressivo, porque se você vê ele tá quase do meu tamanho. E ele é Sim, enorme, assim, ele é uma criança muito grande. Então, a gente tem muito medo dessa questão da agressividade, então a gente conversa muito com ele nesse sentido, porque é um medo que eu tenho, né? Meu marido acha que às vezes eu exagero, que, imagina, né? Mas é um medo que eu tenho, tá? sim, De agressividade, porque se ele tem uma crise né, de agressividade muito grande, talvez eu não consiga conter neste momento, porque ele tem muito mais força que eu. Então a gente sim. tem muito medo nesse sentido. E a gente sempre pensa que as crises podem cessar, né? Então, conforme ele vai crescendo, conforme a adolescência vai passando, os hormônios vão se estabilizando, existe chance das crises cessarem, né? Então a gente torce muito para que isso aconteça, né? E que ele consiga aprender a se controlar, porque agressividade todo mundo tem, né, Rê? Sim, Isso é sim. normal de qualquer pessoa, não é porque ele é autista ou porque ele, né, que ele não vai ter, que ele é diferente. Mas a gente aprende a lidar com né, e controlar. Então, a gente trabalha muito nesse sentido para que ele aprenda a controlar também, Uhum. porque a gente acha que é bem importante. Claro, claro. E Estela, quanto à sociedade, né? Hoje a gente olha para o mundo aí fora e como mãe atípica também a gente fica pensando, né? Como que vai ser no futuro? E com relação à sociedade hoje, qual que é a sua visão? Você sair com o Henrique, você passear com o Henrique, né? Como que é essa realidade sua em Curitiba, onde você vai, assim, com o Henrique? A gente nunca deixou de fazer coisas por conta dele, ou, né, de como ele é. A gente leva no cinema, quer ir no cinema, filho? Não, não quero, mas a gente vai porque a gente tem a irmãzinha que quer muito assistir aquele filme. Então a Uhum. gente vai no cinema, todos. E ele vai contrariado. Mas ele chega lá, ele assiste o filme e ele presta atenção e depois ele conta toda a história e adora.
Uhum. A gente vai nos parques, a gente vai nas festas de família, a gente viaja, a gente passeia, porque a gente entende que mesmo que ele não queira, é importante para ele participar. Então a Uhum. gente leva, tá? Sim. O que eu vejo no futuro é que a gente está num mundo que há 10 anos atrás já foi dito que teria muitos casos de autista e ninguém deu talvez a devida importância para esse fato. E hoje a gente não tem uma sociedade que respeite ou que vai entender que eles estão no meio, assim. Então, se você me perguntar se daqui 4 anos eu deixaria ele em algum lugar sozinho, eu acredito que não, Uhum. porque eu não sei como seria, né? Porque ele fala demais, ele chega perto e pergunta, 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 e conversa e fala, e às vezes as pessoas não estão abertas para isso, né? Hoje ele é uma criança de 14 anos, talvez as pessoas vão achar bonitinho o jeito que ele fala, mas quando ele for um adulto, ele vai ser inconveniente, talvez. E aí, Sim. como as pessoas vão lidar com isso? Então, eu me preocupo, sim. Por isso que eu prezo muito que ele aprenda, que ele se alfabetize, que ele, sabe, que ele vá para frente para ele aprender e saber argumentar e saber se virar sozinho. Eu espero que talvez eu esteja errada. Daqui a 4 anos, quando eu ver essa gravação de novo, quem sabe ele já esteja trabalhando, ou quem sabe ele já consiga fazer alguma coisa sozinho. Mas como estamos hoje, eu não vejo isso. Assim, Uhum. eu vejo que vai ter que estar com ele o tempo inteiro. Sim. Estela, quando a gente conversou nos bastidores, né? A gente estava falando sobre rede de apoio. E uma coisa que você me falou, eu falei assim, Estela, e sua rede de apoio existe? Você falou, não, rede de apoio não existe. E essa é uma realidade de muitas mães, principalmente na maternidade atípica, né? A gente vinha falando do medo das pessoas às vezes ficarem com os nossos filhos. Então, assim, fala para nós, rede de apoio na infância, na adolescência, isso muda, isso fica mais difícil, não, eu não tenho. Como que é para a Estela? Como foi e como é? Rê, eu acho que não teve mudança de quando ele era menor para agora, tá? Eu tenho uma família muito grande, onde a gente se encontra sempre, então a gente sempre se reúne, ele tem contato com os primos, com os tios. Nesse sentido, a gente tem, né, digamos assim, muita gente em volta. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de rede de apoio, por exemplo, alguém querer ficar com ele ou pegar ele para passear, fazer algo diferente só com ele, não tem. Não tem porque as pessoas têm medo, e eu não julgo. Né? Eu também teria, talvez, se eu não fosse a mãe dele. Né? Eles têm medo de como agir se ele tiver uma crise, de como ter que chamar atenção se ele faz alguma coisa errada. Então, é muitos medos, né? Então acaba que é sempre o pai e a mãe, né? É o pai Uhum. e a mãe para tudo, né? E é muito cansativo, né? Chega uma hora que você quer tentar respirar um pouquinho e não consegue, não existe isso, né? Ou daí eu fico sozinha e o pai fica com ele, aí depois a gente inverte, mas assim, é uma coisa que, né, não existe, a gente até brincou, né, que como a gente, antigamente, né, nem vou falar quanto tempo atrás, mas como a gente conseguia se divertir, né, e dava É, risada, e a gente tinha uma turma grande, e, né, e hoje a gente não tem mais isso. Não tem porque a gente não consegue realmente, né? É trabalho, daí é casa, e daí eles demandam muito da gente. Chega em casa, vai para terapia, volta, daí no outro dia com Mon, daí no outro dia terapia. Então é a semana inteira praticamente rodeada dele, para eles, né? é, E eu não sei se a tua filhinha cobra, mas a minha fala, tudo tem que ser pro Henrique.
Eu queria não sei o que, não dá porque o Henrique. Cara, a gente conversa muito com ela, mas chega uma hora que ela também cobra isso da gente, né? Cobra, cobra com certeza. A Giovana, ela sabe de tudo do irmão desde pequenininha e ela sempre acompanhou que o tratamento dele sempre foi feito fora e agora nós vamos para fora de novo para exames e eu sempre levo ela junto porque eu acho muito importante. E ela cobra e cobra doído. Teve um dia que ela chegou para mim e falou assim: Mamãe, eu sei que meu irmão é raro e é autista, mas eu também preciso de atenção. Isso foi um tapa na Hum, minha cara. Mas, assim, mesmo você é. é, separando um tempo para fazer coisas só com ela. E eu não falo de coisas extraordinárias, não. Coisas assim, do dia a dia, sabe? Então, assim, a maternidade típica e atípica ao mesmo tempo, ela é punk. Não, é doído, né? Daí a gente se sente a pior mãe do mundo, né? Sim. Mas a Amanda, ela entende, ela até fala assim: se o Henrique for mal educado, mamãe, eu não vou cuidar dele depois que você não estiver mais aqui. Porque eu sei que ele vai morar comigo e ele vai ter que seguir as minhas regras. Oh, Eu falo, ai, né? Então ela acaba sendo um pouco mãe dele também, sabe? No sim, sentido de às vezes chamar atenção, ou quando ele tá ruinzinho, é ela que cuida, daí ela dá comida na boca, sabe assim? Ela protege o irmão, ela cuida, mas às vezes ela tá de saco cheio também. Poxa, e a minha vez, né? Do sim, outro dia ela sim. me cobrou, mamãe, você nunca mais arrumou meu cabelo. E é uma Olha, coisa tão boba pra gente que eu parei e falei, gente, eu não realmente, né? Eu falo pra ela se arrumar e largo ela se arrumar sozinha. E aí eu parei e falei, gente, eu preciso arrumar o cabelo dela, é 5 minutos. é, É cinco isso é uma minutos que vai fazer a realidade que não é diferença a pra realidade ela. dela. É. Então Nós é estamos chegando difícil. ao final da nossa live e vamos falar um pouquinho, eu acredito que é muito importante para as mães que estão nos escutando, como que fica a saúde mental da Estela nessa situação de puberdade, adolescência, né? Você acabou de falar da sua filha também. Como se cuidar, como manter uma saúde mental, né? Porque a gente sabe que a Eu acho sobrecarga que a gente não tem saúde mental. Acho que não existe isso pra gente. Eu não sei se você tem a sua ainda intacta, mas a minha, né, eu é nem sei aonde que eu larguei, minha filha, não sei. Saúde mental, sono, meu sono é muito lento, é muito assim, qualquer barulhinho eu já levanto e já acho que é o Henrique. O terapeuta até fala, Estela, em algum momento nesses 14 anos, o Henrique passou mal à noite que você teve que atendê-lo? Daí eu parei e voltei no tempo, né? Eu falei, não. Então por que você não dorme? A Aí gente eu não falo, é uma desliga. coisa tão simples, né? Mas a gente não, eu não consigo. Eu falo, mas vai que, dele, se ela não existe, você não pode trabalhar com vai que ou e se. Você tem que trabalhar com o que realmente acontece. Se nunca aconteceu, e se acontecer, ele já tem 14 anos, ele vai levantar, ou ele vai te chamar, alguma coisa vai acontecer e você vai atender ele. Então, eu já estou trabalhando essa parte, assim, sabe? De que ele já está com 14 anos, muita coisa ele já sabe se virar, já consegue fazer, e qualquer coisa ele vai levantar e vai me chamar. Sim, sim. Mas é bem difícil, É né? bem. Uhum. E E falando é sobre um isso, pouquinho né? sobre saúde, não é fácil, né? Se ter uma realidade. Não, Falando um pouquinho sobre saúde mental, quem está nos acompanhando, tem um grupo no WhatsApp, que se chama Maternidade Atípica na Prática. A gente vai ter o primeiro encontro agora, de 25 de fevereiro, às 20 horas, pelo Zoom. sim, Quem tem interesse já entra lá na bio do meu Instagram, tá? E não, desculpa, entra no direct e coloca o nome lista, porque já tem uma lista de espera para a gente se unir, que a gente não precisa andar sozinha, sim, né, Estela? é. Isso é muito importante, falar, o trocar, né? Porque às Sim. vezes tem muitas coisas que a gente guarda pra gente mesmo, né? E conversando com E que outra às mãe, vezes a gente se identifica, que né? sente a mesma coisa e que passa pela mesma coisa, às vezes um pouco mais difícil, às vezes um pouco mais leve, né?
às vezes eu olho para ele e falo, gente, mas eu tenho que agradecer, porque ele anda, ele fala, ele come sozinho, muita coisa ele faz sozinho, né? Sim, E sim, as mães que isso não acontece, né? Quão mais difícil é. E aí exatamente. isso vai acalmando, assim, né, a gente, mas não é uma situação fácil realmente, né? Ninguém é preparada para essas situações, né? Então Não, a gente tem que ir aprendendo, se adaptando. É, graças a Deus que você, a gente tem aqui, né, o pai que está sempre presente. Nossa, meu marido me ajuda muito com ele, muita correria é ele que faz, porque eu trabalho, né, e a minha carga horária é maior. sim. Então, nossa, o Kleber é um paizão, assim, para ele, né? Então, graças a Deus a gente tem, né, com quem dividir essa angústia aí, porque não é fácil mesmo, não é. Não. Estela, vamos deixar um recado para as mães que estão nos escutando, que vão nos escutar depois, as mães que estão com o filho pequenininho ainda em casa, né? Mas que eles vão crescer, eles vão chegar na puberdade, eles vão chegar na adolescência. Você, com toda a sua bagagem de 14 anos, né? O que você diria para a Estela e para as mães que estão nos escutando? O que você diria para a Estela lá atrás, para chegar até esse momento? Eu diria que muita resiliência, né? Muita conversa, observar muito os sintomas da criança, né? Os sinais, porque eles vão aparecendo e é muito sutil. É uma forma tão levinha, né, que às vezes você vai passando o tempo e nem percebe que ele já está mostrando há bastante tempo, né, que ele está mudando. Né? Então, observar muito, conversar muito, limite demais. O Henrique, a gente cobra muito isso dele, ele tem muito, assim, a gente cobra a educação, a gente cobra o respeito, a gente ensina ele tem limite, ele tem hora para brincar, sei lá, com o celular, muito pouco também, porque ele nem tem, a gente não deixa, porque o estímulo de celular também não é bom, a tela para eles não é muito bom, não é muito bom. Então ele tem horário para isso, ele tem horário para dormir, porque o sono é importante, ele tem as atividades dele, então a gente cobra muito isso. E se precisar, ele fica de castigo também. Porque eu Sim, sou uma mãe, como você mesmo fala, né? Eu não sou mãe Nutella, não. Eu chamo atenção, me responde, vai ficar de castigo. Vai, né, vai perder isso, vai perder aquilo, e converso com ele por que ele está perdendo. E ele e mesmo até explica, mesmo porque tem a mamãe, eu irmãzinha que perdi tá olhando, né? eu perdi, fiquei assim porque eu fiz isso. E é errado. Falei, é isso mesmo. Então, se você não quer mais ficar de castigo, não faça mais isso. Então, Sim, a sim, gente cobra muito isso dele, sabe? Que eu acho que a gente tem que hum, cobrar mais dele do que da Amanda, por exemplo. sim, com Então, em certeza. casa, a gente reforça muito isso. Aham. E eu acho que é isso, sabe? É carinho, é conversa, é paciência, limites, né, regras que eles têm que entender que eles também precisam seguir, porque o mundo é feito de regras. Se a gente não ensina isso para eles, como vai ser depois? Com certeza. Minha câmera deu um probleminha, mas eu tô escutando bem, tá tudo certinho, tá, Estela? Tô aqui. Tá bom. Estela, o que eu ia Uhum. te falar agora, eu queria te agradecer muito por Imagina, você ter aceitado o convite de estar aqui participando nessa live de hoje, aqui no Instagram. É um assunto muito, muito, muito importante, resiliente. Muitas mães, né? Quantas dúvidas tem com o futuro, o que vai acontecer, o que vai chegar. E sim. só te agradecer imensamente por você ter separado esse tempinho para estar aqui conosco. Imagina, Rê, eu que agradeço. Foi muito bom, né, o papo e espero ter contribuído aí e Com sempre que certeza. precisar, tô aqui. Obrigada, Estela. Obrigada mesmo. Qual que é a sua rede social, Estela, para quem quiser te seguir? Estela Marcelino. Estela Marcelino, tudo junto, né? Aham.
Então tá bom. Gente, obrigada por vocês estarem aqui conosco. Estela, mais uma vez, de coração, muito obrigada. Até a próxima live. Tchau, tchau. Obrigada, Rê. Até. Tchau.